Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos fazer os estudos do dia, identificando os ciclos do mercado, transições e ciclos e os melhores trades. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior, no cenário aqui, uma possível lateralidade, que tinha marcado aqui em vermelho, e hoje ele abre fazendo uma correçãozinha aqui em relação a essa última puxada de alta, que formou uma wedge aqui, e consegue vir abaixo desse ponto, mas não cria um bom rompimento, abaixo do ponto desse pivô aqui, que formou de baixo, falha e reverte aqui, cria um rompimento acima, e esse rompimento desse pivô já poderia ser projetado aqui. Quando o preço rompe acima, deixa gaps abertos, esse ponto de rompimento, já seria um bom trade comprar acima dessa barra, que ele criou um micro canal comprador e está rompendo acima de um ponto de inflexão aqui. Então aqui já seria um bom trade, você poderia projetar esse alvo, que seria um alvo do intraday já, projetando aqui para romper aqui, e após o preço romper acima dessa máxima, você teve um outro bom trade de rompimento, que ainda estava no micro canal comprador e deixou uma boa barra de sinal. O stop logo abaixo, comprar acima dela, em fechamento, e buscar a projeção de toda essa lateralidade aqui para cima. Teria também como alvo o gap magnético de 60 minutos, que eu deixei marcado aqui, esse gap, que é esse gap aqui, ó, no gráfico de 60 minutos. E também teria esse ponto de inflexão, que seria o magnético para o preço, que é a máxima dessa lateralidade nos 60 minutos. Então aqui, quando o preço ele rompe aqui, você poderia buscar esse alvo, o alvo dessa lateralidade aqui, que estaria dando bem nessa barra aqui, ó, nessa região, atinge esse alvo e continua indo acima. Então, os alvos de projeção da lateralidade eles foram atingidos e o preço continuou demonstrando pressão compradora. Então, se ele continua demonstrando pressão compradora, o preço tende a buscar alvos mais acima e você tem que identificar eles. Aqui no caso eu tinha um alvo bem claro que seria o gap magnético de 60 minutos, esse gap aqui, que após o preço atingir ele, que ele transicionou da lateralidade aqui para uma, deixa eu só acertar aqui, saiu dessa lateralidade para um canal estreito de alta, rompeu e teve canal estreito de alta, eu deixei marcado em verde, e atingiu esse alvo aqui, atingiu os alvos desse pivô, como mencionei agora de pouco. Seria esse pivô e toda essa lateralidade aqui para cima, que essa lateralidade para cima seria a projeção desse pivô aqui, dos 60 minutos que ele rompeu também. Então, aqui teria esse alvo, esses dois alvos, mais gap magnético para mim buscar. Então, teria alvos relevantes para os compradores, que tenderia, quando atingisse esse alvo, ter boas realizações de lucro. O preço entra no canal estreito, deixa aqui uma boa entrada novamente, que aqui teve uma L1, primeira vez que corrigiu abaixo de barras, e depois aqui teve uma L2, segunda vez que corrigiu abaixo de barras e falha. Então, acima dessa barra seria uma boa compra, acima da inside, uma boa compra com stop abaixo e buscar os alvos mais acima. O preço vai como um ciclo de canal estreito de alta, atinge o gap magnético e após atingir o gap magnético, ele já faz uma correção um pouco mais profunda aqui em uma pullback, duas pullback, três, primeira vez que testa a média após aqui várias barras, né? A última vez que o preço atingiu a média de 20 minutos foi aqui. Então, primeira vez que ele busca a média depois de 36 barras. Então, seria um bom setup de compra aqui, que ainda formou uma bandeira de baixa em forma de wedge, tendo 3 puxadas, uma, duas, 3 puxadas, deixa uma barra de sinal aqui na média móvel, seria uma boa compra acima dessa barra com stop abaixo e buscar pelo menos a renovação de máxima aqui, acreditando que essa bandeira de alta tenderia pelo menos renovar a máxima do dia. Após isso, o preço ele tenta renovar,
falha aqui nesse ponto de inflexão, deixa duas falhas aqui e uma inside. Poderia ser abaixo da inside, se não saiu, acabou sendo estopado aqui. E depois ele deixou uma outra boa entrada, que você olhando no movimento mais macro, seria uma pullback, duas pernas, que corrigiu até a média do 15, deixou o gap de média, e deixou uma boa barra de sinal. Ele vai comprar acima dessa barra e levar tanto para renovação de máxima, aqui, esse alvo, quanto a projeção desse movimento aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Que se ele criasse um bom rompimento, você poderia projetar também esse pivô para cima, que seria um excelente alvo aqui, o primeiro alvo e o segundo alvo, que daria mais acima. Mas como o preço ele demonstrou fraqueza após renovar máximo, falhando de romper, deixando falhas, criando um possível topo duplo com máxima mais alta. Aqui seria um outro bom trade. Então, aqui seria melhor você considerar, se você estava acreditando que o preço iria romper esse pivô aqui e projetar ele para cima, quando ele falha aqui, tem duas falhas seguidas, você tem que sair do trade. Se você levou até a renovação de máxima, esse alvo foi atingido. Aqui também deixou outro bom trade, que ele criou um micro canal comprador aqui, faz uma correção em duas pernas aqui e deixa uma compra boa acima da inside aqui, que rompe ela para baixo, falha e rompe para cima, deixa um bom sinal de compra. Um stop abaixo, acreditando que desse canal estreito de alta agora o preço vai transicionar para esse canal amplo de alta que eu deixei marcado aqui em azul. O preço atinge esse alvo aqui e transiciona, consegue renovar a máxima dele do dia e transiciona do canal estreito de alta para um canal amplo de alta. Agora as correções tendem a ser mais profundas. Aqui, após ele formar aqui um topo duplo com máxima mais alta e deixar uma inside romper para cima, falhar e deixar uma inside, outra inside aqui, seria um bom trade vender abaixo dessa barra aqui. Um stop logo acima, acreditando que o preço viria testar esse ponto de inflexão e se tornar uma lateralidade ou um contexto de possível MTR, que aqui ele criou aqui uma tendência, rompeu a tendência para baixo, demonstrando boa pressão vendedora, deixando até um gap de média, e o preço voltou a testar a máxima do dia em duas pernas aqui, demonstrando fraqueza do lado comprador e deixando uma boa estrutura de venda aqui, que seria um topo duplo com máxima mais alta, e aqui também poderia considerar uma bandeira final, que teve uma inside, rompeu para cima, falhou e deixou um rompimento abaixo dessa outra inside. Seria um bom trade para você buscar aqui esse ponto de inflexão, acreditando que essa tendência iria terminar, que por causa da fraqueza que estava tendo nas renovações de massa, teve na renovação de massa, falhando duas vezes, então seria provável que o preço se tornaria uma lateralidade. Aqui os vendedores não demonstram boa pressão, criando aqui uma pullback, duas pernas, não conseguindo vir renovar essa mínima aqui, não conseguindo lateralizar o preço, mantendo aqui um cenário de possível tendência de alta ainda num cenário de canal amplo, que seria uma lateralidade um pouco inclinada. Então aqui, em um canal amplo de alta, tanto os compradores quanto os vendedores conseguem ter lucro. E aqui fica bem claro que quem vendeu aqui, se saiu aqui na região do terço inferior, conseguiu obter algum lucro. E se você comprar aqui após demonstrar a fraqueza do lado vendedor, que não conseguiu lateralizar o preço, fazendo duas pernas de baixa, deixando uma boa barra de sinal, seria um bom trade. Você comprar acreditando que o contexto de topos mais altos e fundos mais altos iria se manter, mantendo esse canal amplo de alta, seria um bom trade. Você comprar acima dessa barra, ele criou aqui uma armadilha de segunda perna, um cenário de canal amplo de alta, deixando uma boa barra de sinal. Um stop aqui abaixo, alvo mínimo, renovação de máxima, acreditando que ele estaria mantendo o ciclo de canal amplo de alta, ou esse ponto de inflexão, que seria a máxima dos 60 minutos aqui. Esse ponto de inflexão seria a máxima de 60 minutos, que é onde o preço foi buscar. Seria um ótimo trade
após isso, o preço ele foi lá buscar aqui essa região da máxima da lateralidade, ponto de inflexão, e agora ele está criando uma correçãozinha aqui, criou um microcanal vendedor, mas agora, para o preço lateralizar, como ele conseguiu romper acima desse ponto de inflexão, se ele conseguir vir testar esse ponto de inflexão aqui, ele se torna uma lateralidade. Então, agora nós temos que identificar o que? Se o preço voltar a corrigir e demonstrar fraqueza vendedora novamente, fazendo uma pullback, duas pernas, que nem nesse contexto aqui, quando ele renovou o máximo. Ele falhou de romper duas vezes, criou uma correção em duas pernas, não conseguiu vir abaixo da mínima majoritária, então ainda seria provável que o preço continuasse fazendo o que ele vinha fazendo, após ele deixar uma boa barra de sinal e após criar esse contexto de duas pernas de baixa aqui, que seria uma armadilha de segunda perna, falhando na média móvel de 15 minutos novamente. Aqui você poderia considerar ainda um possível fundo duplo aqui, na média móvel de 60 minutos, aqui também com um fundo duplo, um padrão menor. Então aqui seria um padrão alinhado, que seria esse fundo duplo menor com um fundo duplo maior, um padrão maior, padrão alinhado. Seria um ótimo trade comprar acima dessa barra e buscar renovação de máximo ou a ponto de inflexão de 60 minutos, que seria um magneto para o preço. E aqui seria o último bom trade do dia, de acordo com esse último ciclo o último ciclo do dia, que estaria no canal amplo de alta. Então fica atento às inovações de mínima, de máxima e de mínima. Se eles continuarem mantendo a estrutura de alta, topo mais alto e fundo mais alto, ele se mantém numa tendência. O preço precisa demonstrar uma boa pressão vendedora e vir testar esse ponto de inflexão para se tornar uma lateralidade, que agora essa mínima aqui, após ele criar esse rompimento aqui, ela se torna um ponto de inflexão importante, porque aqui é uma mínima majoritária mais baixa. Então, se o preço testar esse ponto, ele se torna uma lateralidade e possivelmente, se romper abaixo, uma possível tendência de baixa, podendo ainda criar aqui um contexto ainda de MTR, que aqui ainda está um cenário que fez uma, duas, três, uma wedge aqui, poderia ser uma wedge top, que ainda cria um possível aqui padrão de reversão majoritária de tendência, podendo vir testar aqui esse ponto e vir buscar esse gap magnético e testar esse terço inferior, reverter toda essa tendência de alta aqui que ele criou no dia. Então aqui já tem uma configuração boa, mas lembrando que a MTR ela tem 40% de chance de reverter toda a tendência, mas aqui o risco se torna pequeno, porque aqui se você está acreditando numa MTR, aqui seria a primeira vez que ativou a MTR, criando um topo duplo mais baixo após demonstrar pressão vendedora, conseguir romper a tendência de alta, se tornando um canal amplo e com topo duplo mais alto, que falhou de romper aqui duas vezes. Seria uma boa venda aqui para você acreditar que pelo menos o preço iria lateralizar ou criar uma reversão majoritária de tendência. Quando o preço ele faz aqui, cria duas pernas de baixa e deixa um sinal de compra, aqui já descaracterizou a possível MTR, porque demonstrou fraqueza. O preço tem que vir com bastante pressão, os vendedores, para conseguir romper abaixo desse ponto aqui, romper da lateralidade e também podendo projetar toda essa lateralidade que ele teria formalizar. Aqui ele falhou e criou mais uma puxada de alta, formando uma wedge aqui top, que ainda é um padrão de MTR, e podendo ainda vender aqui a relação risco-retorno é alta para uma MTR, porque o risco é pequeno e o retorno é grande, mas a probabilidade é de 40%. A maior probabilidade é de que o preço consiga lateralizar ou manter a tendência, que é 60% de probabilidade que o preço consiga lateralizar ou manter a tendência, corrigir profundo novamente aqui, que nem aconteceu aqui, corrigindo duas pernas, e deixar um sinal, manter a tendência e desconfigurar essa MTR, que daí vai estar rompendo acima
uma possível edge aqui, ainda podendo projetar movimentos para cima. Se ele criar um pivô aqui, você pode projetar ele para cima e buscar alvos mais acima. Para você poder projetar alvos para cima, ele precisa criar um bom rompimento, deixando gap. E para essa MTR ser ativada, aqui no caso ele já teria sido ativado, porque criou um microcanal vendedor, teria um bom trade, um risco pequeno e retorno bem grande. Você teria isso de risco para buscar um retorno aqui embaixo. Então você teria tudo isso aqui de retorno para isso aqui de risco. Então aqui, por isso que compensa fazer o trade de MTR. Você tem 40% de taxa de probabilidade de acerto, mas só que o risco é bem pequeno em comparação ao seu retorno. Se você levar para a mínima da possível lateralidade que pode se formar, o risco de retorno já é bem maior do que 2 para 1. Então, se o preço vier testar aqui esse ponto de flexão, ele vai lateralizar e para você acreditar que ele vai criar um bom rompimento e buscar MTR, ele precisa ter pelo menos um gap aqui entre o ponto de rompimento, para daí se tornar um gap de projeção, podendo projetar daí alvos para baixo, que seria aqui. Daí, se o preço conseguir romper abaixo dessa mínima aqui e deixar um gap, a probabilidade aumenta para 60%. Aqui, de o preço ir buscar o alvo antes de atingir o seu stop. O primeiro alvo seria aqui. E teria o terceiro alvo, que daria na mesma região aqui, ó. Estaria dando o terceiro alvo, se lateralizar e romper, está na mesma região do alvo da MTR. Então, aqui é bem provável que o preço possa romper, se romper e deixar um gap, projetar alvos mais para baixo. Daí você tem que identificar a pressão do movimento, para ver se ele vier uma boa pressão num canal estreito de baixa. Ele pode manter por muito tempo esse canal estreito de baixa, conseguindo romper e vir buscar alvos mais abaixo. Se ele não conseguir romper e falhar de romper, pode ser que o preço fique numa lateralidade e você tenha que trabalhar dentro dessa lateralidade, buscando comprar baixo e vender alto. Aqui já tem um possível edge, vindo de aqui de uma pullback, 2 pernas. Então, esse daqui seria as análises para uma possível MTR, que aqui está numa configuração de uma possível Majority Trend Reversal, que é uma reversão majoritária de tendência. Eu estou lembrando que a probabilidade é de 40%, mas provável que ele consiga. A probabilidade maior é de ele lateralizar ou manter a tendência de alta, por causa da conta do risco-retorno. Lembrando que se você entra num trade de risco-retorno positivo, a instituição do outro lado está entrando a favor da maior probabilidade. Então sempre tem que ficar atento a esses pontos, que se você tem um risco-retorno bom, a operação, quem está entrando na operação do outro lado tem uma boa probabilidade. E o mercado é baseado nisso, risco, retorno, probabilidade. Sempre tem que ter alguém do outro lado disponível para comprar. Se você está vendendo aqui, tem que ter alguém do outro lado disponível a comprar e ele tem que ter alguma vantagem. Aqui no caso seria a vantagem deles. Se você entrar numa venda, a vantagem seria aqui a probabilidade de manter a tendência, porque ele criou aqui um canal estreito de alta aqui, está fazendo uma correçãozinha e pode manter a tendência ainda. Então a probabilidade maior, se o preço está em tendência, ele manter a tendência, como ainda está na sequência de topos e fundos mais altos, ele pode manter a tendência. E a probabilidade de criar uma reversão majoritária de tendência é de 40%.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilha. Não esquece de ativar as notificações. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E obrigado por terem assistido. Isso aí, pessoal. Até mais.